Alô, A pastor paz do Roberto. Senhor. A igreja está aqui para... Já está lhe vendo. Ela quer lhe ouvir. A paz do Senhor. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Muito bem. Nós estamos aqui, irmãos, para efetuar este pronunciamento, conforme nós Pode sentar, irmãos. havíamos anunciado. Pronunciamento. Com reverência e temor debaixo da direção do Santo e para a glória do presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério da Restauração, juntamente com a mesa e o Conselho de Administração, vem assim pronunciar sobre a situação do Brasil em 1º de novembro de 2022. Da ação profética Pentecostal Assembleia de Restauração. 1. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração mantém a sua posição profética tanto frente aos indivíduos quanto frente à sociedade. No exercício de sua função profética, a Igreja deve denunciar o pecado individual e o pecado da sociedade, indicando o caminho correto e se posicionando ao lado de Deus e de sua palavra, exercendo a sua autoridade espiritual por meio do ensino, princípios divinos revelados na Bíblia sejam respeitados pelos indivíduos e na sociedade, mesmo que individualmente os ímpios não queiram segui-los. Igualmente, em sua função profética, a Igreja, como sal da terra, deve representar a Cristo também na atividade eleitoral por meio do voto. Da ação sacerdotal da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Deus ordena também a Igreja, de forma expressa, que exerça a sua função sacerdotal. A função sacerdotal da Igreja implica que ore, jejua, faça vigílias, com todos os tipos de oração. Oração, primeiro, por todos os santos, depois, ou melhor, por todos os homens, depois, por todos os santos, depois, pelas autoridades da Igreja e, por fim, pelas autoridades seculares, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. 2 e 3. Da ação política da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, por outro lado, mantém a sua posição de ser isenta quanto à participação na política partidária, não adotando qualquer partido político como e nem considerando qualquer candidato a cargo eletivo como candidatura oficial da Igreja. Na sua função profética, o Ministério Restauração defende princípios e não homens ou partidos. Por isso, o Ministério Restauração não se pronuncia sobre qualquer tema que não tenha a ver com os princípios bíblicos. Não nos cabe, como instituição, opinar sobre questões econômicas, de política externa, de bem-estar social ou coisas semelhantes. Este não é o papel da Igreja, mas sim é papel dos partidos políticos. O fato de a Igreja, como instituição, não se manifestar quanto a tais questões não impede que os membros terem as suas opiniões e manifestá-las
na sua mais legítima liberdade de expressão. Explica-se que manifestação da Igreja como instituição é toda a manifestação oficial da Igreja, aprovada pela mesa diretora, feita do púlpito ou seus comunicados oficiais transmitidos pelos canais de comunicação da Igreja. Assim, a opinião individual de algum membro obreiro não traduz a posição oficial da Igreja. Da postura profética da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, frente às eleições de 2022 no âmbito federal. 1. No cumprimento de sua missão profética, o Ministério Restauração obedeceu à palavra de Deus ao pé da letra. Nesse sentido, a Igreja estudou a ideologia que estava por trás de cada um dos candidatos e partidos. E como uma Igreja profética, cumprimos o mandamento de Deus apontando o erro e demonstrando os princípios bíblicos. Estamos com a consciência limpa diante de Deus. Do exercício da missão sacerdotal pela Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. 1. A nossa Igreja se acordou por cumprir ou para cumprir o seu papel sacerdotal no tocante a orar em relação à política na Convenção de Ministros em 30 de novembro de 2014. Foi lá em 2014. Foi determinado que, abre aspas, para todas as eleições no Brasil e no exterior, referentes aos cargos do Legislativo e do Executivo ou aos cargos correspondentes no exterior, o Ministério Restauração deverá fazer uma campanha de 15 dias de oração antes das eleições. A igreja estará aberta nesses 15 dias, tendo tempo integral de oração em dias sem culto. Nos dias de culto, ao menos 50% do tempo deverá ser destinado à oração noturna. Não deverá haver eventos especiais durante essa campanha, a saber, nos últimos 7 dias dos últimos dias constituídos. 2. A partir dali, ou seja, a partir de novembro de 2014, houve simplesmente uma revolução no mundo espiritual que envolve a política brasileira. Se não vejamos, em agosto de 2006, o impensável aconteceu. O governo de esquerda, que defendia as pautas contrárias à palavra de Deus, e para destruição e erotização de nossas crianças, foi destituído por meio de um impeachment. Durante o trâmite do processo, a igreja entrou em clamor e jejum, tendo inclusive realizado cortinaços na sede internacional. B. O presidente Temer assumiu e começou um retorno à normalidade e respeito aos princípios cristãos, inclusive começando uma aproximação com Israel. E tendo, além disto, convidado evangélicos comprometidos com princípios cristãos para integrarem seu ministério como ministros e vice-ministros. Letra C. Em 2018, contra todos os prognósticos, pesquisas, Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República sob o slogan Brasil acima de tudo e Deus acima. A partir daí foram implantadas uma série de medidas que abriram o caminho, as medidas, ou abriu o caminho à série, o caminho para um novo momento para o Brasil, mesmo havendo dificuldades com o Congresso, inclusive com o trancamento de diversas pautas pelo presidente
do Senado. Letra D. Porém, muito mais do que a eleição de Bolsonaro, o Brasil foi varrido por uma onda conservadora. Pela primeira vez, depois do fim do regime militar, as pessoas tiveram de abertamente falarem contra a esquerda. O domínio completo da ideologia anticristã caiu por terra. 3. A ação sacerdotal da Igreja em 2022 foi extraordinária. Embalada pelas campanhas de oração que vinha fazendo e que tiveram um extraordinário resultado na luta contra a Covid, a Igreja foi além da campanha preconizada pela Convenção de 2014 e seguiu com os propósitos de famílias e jejuns adotados nas campanhas anteriores. 4. Essa campanha, a nossa oração não era, vejam bem, não era em favor de homens ou partidos, mas em favor de princípios. É lógico que, ao orarem por princípios, muitos, e é natural que isso ocorra, associavam os princípios ao nome do candidato que os defendia. 5. O ministério, no tocante, está de consciência tranquila. Sabemos que obedecemos a Deus e o diabo não pode nos acusar do pecado de omissão diante do Senhor. Obedecemos a Deus e temos certeza que o inimigo não tem nenhuma legitimidade para nos acusar ou derrotar-nos. Dos resultados das ações profética e sacerdotal da Igreja quanto às eleições em 2022 no âmbito federal. 1. Os resultados da ação da Igreja, tal como aconteceu nos anos anteriores, foram extraordinários. 2. A situação nessa eleição era extremamente difícil. Todo o sistema estava contra o presidente da República e contra os conservadores. A grande imprensa, o STF, o TSE, uma base de esquerda considerável e barulhenta no Congresso, que tinha apoio no Supremo Tribunal Federal. Letra B. O governo teve que enfrentar a pior crise mundial desde a Segunda Guerra Mundial, que foi a crise da Covid. Letra C. O mundo inteiro está enfrentando os efeitos da guerra na Ucrânia. Letra D. Os inimigos souberam explorar defeitos no temperamento do presidente. Número 3. A soma desses efeitos tornava certa a derrota do presidente por uma larga margem de votos. E com a derrota do presidente, junto iria água abaixo toda a equipe de políticos que o apoiavam. Porém, a Igreja orou. Não só o Ministério da Oração. Em todo o Brasil, o clamor de evangélicos e até não evangélicos foi ouvido por Deus. Sim, Deus ouve até quando o mesmo era de acordo com a vontade de Deus. Vemos isso, por exemplo, em Números, capítulo 23, versos 7 a 10. E os resultados vieram. 5. Na eleição no primeiro turno, o Brasil, de forma surpreendente, elegeu uma minoria de esquerdistas, contrários aos princípios cristãos, fazendo com que apenas 25% dos deputados sejam de esquerda. O centro tem 25% também e a direita tem 50%. Metade do Congresso Nacional. E como senadores, há 15% de esquerda,
50% de centro e 35% de direita. Isso nunca havia acontecido desde o término do regime militar. O fato é especialmente surpreendente ao se ver que os números da eleição presidencial não fecharam com os da eleição para deputados e senadores. Então, ou houve fraude, ou houve o fenômeno de até eleitores de esquerda votando em deputados de direita. 6. Por outro lado, a diferença de votos entre o candidato cujo partido tem um projeto anticristão e o lado que tem um projeto cristão foi de apenas 1,8%, apenas 1,8%. O número de votos de Bolsonaro foi tão grande que ultrapassou os votos que ele mesmo teve em 2018, quando foi eleito. Essa diferença mínima de 1,8%, essa diferença mínima, além da larga oposição que terá no Congresso, fará com que o candidato que teve a si atribuída a maioria dos votos pela contagem do TSE não possa agir livremente. Em seu primeiro discurso, ele já demonstrou reconhecimento da influência da igreja na sociedade. E tudo isso porque o povo orou e jejuou. Aleluia, glória a Deus. A igreja não está de luto. A igreja não está de luto. Por quê? Por que a igreja não está de luto? Porque Deus ouve as nossas orações. O nosso Senhor sempre esteve e sempre estará no seu trono de glória. A diferença entre o que segundo o plano estabelecido por Deus e o que nós desejamos. 1. Qual era o propósito da igreja no seu papel profético e sacerdotal? Era impedir o avanço da agenda imoral e anticristã da esquerda brasileira. Deus está demonstrando que ouviu a nossa oração e está agindo nesse sentido. Quem sabe a ação divina não esteja sendo, prestem atenção, quem sabe a ação divina não esteja sendo o que grande parte queria. Porém, querer dizer que Deus não ouviu a nossa oração porque não fez exatamente o que queríamos é manifestação da soberba, é querer mandar em Deus e não ser agradecido por Deus por aquilo que ele fez. Sabemos que a nossa oração contra esses princípios malignos é completamente de acordo com a vontade. Porém, os caminhos que Deus escolhe para esse propósito são completamente do arbítrio divino. É Deus que escolhe os caminhos. Nós pedimos a vontade de Deus e Deus vai responder-nos. Mas os caminhos escolhidos por Deus são do arbítrio divino. Lembre-se que para cada decisão dos homens, Deus tem um caminho pré-formado. Deus nunca é pego de surpresa. Aleluia. Para cada evento, ele tem um plano de antemão preparado. O Senhor é soberano. Aleluia. A eleição de era o plano ideal de Deus? 1. Fiz essa pergunta a Deus. Estive muito tempo na presença de Deus interrogando sobre isto. E tive uma resposta. O Senhor falou-me abertamente que este não era o plano ideal dele. E ele me falou o seguinte. Vamos ao ponto 3, eu vou falar aqui o que Deus falou comigo.
Assim disse o Senhor: eu nunca perdi batalha. Eu nunca perdi e nunca perderei para o diabo. No Testamento, eu me manifestei e agi homens por meio do povo de Israel. E esse povo nunca foi derrotado pelos inimigos pela força dos adversários. Pois enquanto Israel estava comigo, eu estava com eles. E então Israel prevalecia. Em todas as batalhas, disse o Senhor para mim, eu tomava conta do inimigo. Entretanto, quando os próprios israelitas se levantavam contra mim, eu os respeitava e os deixava. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso de... Abre aspas, vamos ler Josué 7,12. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Juízes, ou Josué, melhor, capítulo 7, verso 12. No Novo Testamento, o Senhor continuou falando comigo. Eu me manifesto por meio da minha igreja. Quando a igreja ora, eu ajo em favor dela e livro-a do mal. Ou dou-lhe graça sobrenatural para passar pela tribulação de maneira a me glorificarem. Eu domino e tenho nas minhas mãos os adversários da igreja. E quando eles se levantam, eu zelo pelos meus. Porém, quando os próprios crentes se levantam contra mim, eu não ajo em favor deles, pois são eles mesmos que estão agindo contra si mesmos, e não os adversários. São eles que estão se entregando ao inimigo, e não o inimigo que os está conquistando. Nesta eleição, disse-me o Senhor ainda, eu pelejei e trouxe pecadores a votar em meu favor. Mas olha o que Deus diz aqui. Mas não agi, Deus está dizendo, mas eu não agi quando aqueles que se dizem o meu povo não ouviram todo o ensino, não ouviram a multidão de irmãos seus que clamavam contra o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, contra o impedimento dos pais educarem seus filhos em casa e contra a corrupção. Não tiveram qualquer consideração nem comigo e nem pela minha igreja. Mas como obstinados se venderam por um prato de lentilhas ou por um saco de moedas de prata. Isso é para que entendas. Deus falou muito forte comigo. Ele disse, isso é para que entendas, meu servo. Oh, aleluia. Isso é para que entendas. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Isso é para que entendas, servo, o mal que fazem. Isso é para que entendas, ó meu servo, disse o Senhor, o mal que fazem os rebeldes dentro da minha casa. Pois eles lutam em favor do inimigo e impedem a minha ação. Pois, como disse a Josué, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. E olha o que o Senhor me chamou a atenção. Se apenas 1.069.823 votos, se apenas 1.069.000, dentro de quase 120
milhões de votos. Se apenas 1.069.23, 0 ponto algum votos. Se apenas esses votos de eleitores que se chamam pelo meu nome não tivessem sido computados para o lado antibíblico, mas sim para a ideologia mais próxima da minha palavra, a eleição teria tido outro resultado. E um número maior de chamados crentes votou contra, apesar de terem tido conhecimento da minha vontade. Preferiram seguir suas emoções, seus interesses e sua obstinação do que agradar a mim. Essas foram as palavras que me disse o Senhor. Então, meus irmãos, não foi o diabo que venceu. Não foram os feiticeiros que decidiram a eleição. Nem foram os ateus que derrotaram a proposta favorável ao princípio cristão. Mas foram pessoas que, embora conhecessem a vontade de Deus, preferiram seguir suas próprias vontades. O que devemos fazer agora? Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Para a atual situação, mesmo que não seja o plano ideal, ele já tem um plano alternativo. E por meio desse plano alternativo, Deus tem uma nova oportunidade para o Brasil. O momento é delicado e decisivo. O Espírito de Deus se move sobre as águas. Se a igreja seguir na presença de Deus, verá o seu modo de agir, o modo de Deus agir. Vamos dar início a esse novo momento de Deus amanhã. No dia que o mundo nomeia como dia dos finados, a igreja vai mostrar que a sua esperança não está morta. Que ela não está de luto, mas segue viva, vibrante e cada vez mais vitoriosa. Olha, cabachorro e macanta lachai. A igreja não depende de homens, ela depende de Deus. Nós lutamos eleições não por acreditar que um homem ou governos poderiam destruir a igreja, e nem por acreditar que um homem poderia salvá-la. Mas nós lutamos pelos princípios bíblicos porque nós amamos a Deus e não podemos ser cúmplices das obras das trevas. É por isso que nós nos levantamos contra os princípios antibíblicos, porque amamos a Deus e temos que reprovar as obras das trevas. Não podemos ser cúmplices com os filhos das trevas, como disse a palavra no livro de Efésios. O Ministério Restauração sai vitorioso. Por quê? Porque os nossos membros, na sua esmagadora, não votaram no pecado, mas votaram nos princípios bíblicos. É isso, agradar a Deus, que faz de uma igreja vitoriosa, e nós vencemos. Irmãos, que Deus usa em sonhos e visões, tem me contado que Deus tem falado a respeito de dias maus que virão. Dias maus virão. Porém, o Senhor recompensará a cada um que se levantou contra o espírito do anticristo e se aliou a Deus. O Espírito de Deus estava contigo, meu irmão, quando você jejuava, quando você clamava,
quando lá, com seu voto secreto, você estava votando os princípios bíblicos e Deus te recompensará. Aqueles que votaram contra os princípios bíblicos, votaram, quem sabe, esperando a recompensa de um homem. Esperando, quem sabe, um pedaço de picanha. Mas aqueles que votaram nos princípios bíblicos, votaram esperando a recompensa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus siga abençoando a igreja. Avante! Avante! A luta continua. E em Cristo somos mais do que... E é a nossa oração, ou melhor, é a nossa oração e trabalho que fará com que o cristianismo avance em nossa pátria, apesar da oposição. Lembrem-se, lá em 2004, o Ministério Restauração começou debaixo da opressão espiritual dessa ideologia maligna. E nós triunfamos. Aleluia. Uma guerra é dinâmica. Ela é feita com diversos movimentos. Ora parecendo que a igreja recua, mas a igreja não recua. O que há é apenas um reagrupamento de forças para que nova ofensiva seja feita contra o reino das trevas. Foi assim que a igreja triunfou e triunfará até a vinda do nosso Senhor. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! A vitória é nossa em nome de Jesus. E amanhã estaremos juntos orando, nesse grande dia de oração a Deus, e também vamos agradecer por aquilo que Deus fez. Não vamos ser ingratos, vamos agradecer pelos grandes milagres que Deus fez. E Deus está trabalhando. Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu caminho. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da terra. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus lhe abençoe, pastor João Carlos Jacob, por me dar essa oportunidade de ser instrumento deste pronunciamento. Eu estava um pouco preocupado, achando que o senhor tinha esquecido aqui, né? Porque o senhor começou a falar ali, mas eu vi que o senhor não tinha esquecido de nós, não. Deus te abençoe, meu querido pastor João Carlos Jacob, nosso presidente interino. Um grande abraço para o senhor, um grande abraço para todos os obreiros, um abraço forte aí, um santo abraço para toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Humberto já saiu? Ele pode orar? Sim, Vou convidar a igreja a ficar de pé, pastor Humberto, e o senhor orar por todos nós. Glória a Deus, o senhor tem liberdade, o senhor pode dirigir a oração. Se o senhor tiver mais alguma coisa, se o senhor quiser pregar, se o senhor tiver mais algum recado de Deus, o senhor tem total liberdade, pastor Humberto. Vamos orar, então. Por Deus, toda a igreja orando. Por grande obra que o Senhor tem nos dado, Senhor. Aleluia. Sabemos que o Senhor está. Sabemos, Deus, que o Senhor olha, não nós olhamos para o Senhor. Um dia teu são como 1000 anos nossos. Que coisa maravilhosa. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias. Oh, glórias a Jesus. Bendito seja o teu nome. Senhor Deus, eu quero te louvar, sabendo, Senhor, todas as coisas
nas tuas mãos e que ninguém, nem um ateu, nem um inimigo da igreja, que nem um César, que nem Hitler, que nem Napoleão Bonaparte, que nem Mao Tse-tung, que nem Marx, ninguém tirou do trono. Desde sempre para sempre, o Senhor está no trono e o Senhor é soberano e a tua glória permanece para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por esta igreja. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que combateram por este combate. Senhor, se não fosse o jejum, se não fosse a vigília, Senhor, eu tenho certeza que foi o teu povo se levantou, Senhor. Aleluia. E, Senhor, sabe um pouco melhor, não é culpa tua, em nome de Jesus, Pai, a bênção sobre a... Eu peço a bênção sobre os teus servos, guarda todo o mal. E é do teu nós queremos ministrar sobre o Brasil a tua bênção. Toma conta do Brasil. Brasil, norte a sul, de leste a oeste. Senhor, o nosso presidente da República, o senhor Bolsonaro, Senhor, que está na presidência ainda. Senhor Deus, ele está lá, Senhor. Ajuda-o, dá graça para ele, dirige, Senhor. Que ele faça a tua vontade, Senhor. Que ele cumpra a tua vontade. Senhor, tudo que o Senhor tem para ele, que se cumpra. Tudo aquilo que o Senhor quer realizar, ele cumpra. Dá graça e sabedoria para ele e para todos os seus ministros, Senhor. Dá graça, Senhor, dá graça para toda a tua igreja, dá graça para todas as autoridades constituídas, dá graça para todos aqueles que tu estás no trono e tu sabes o que vai acontecer, sabes o que vais fazer, mas tu sabes que a tua igreja é viva. A tua noiva é intocada, a tua noiva é pura, é imaculada e o diabo não pode manchá-la. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. A igreja entendeu o pronunciamento do pastor Humberto? A igreja entendeu? Vamos agradecer ao pastor Humberto, então? Vamos dizer todos juntos? Vamos dizer todos juntos? Muito obrigado, pastor Humberto. Vamos lá? A igreja agradece o esclarecimento, o seu pronunciamento, pastor. Foi de grande valia para todos nós. Estar distribuindo a pela comunicação da igreja para que todos possam ter na sua casa. Amém. Obrigado, pastor Humberto. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a irmã Ana, Deus abençoe o pastor Silva e irmã Gladys, que estão em Portugal. Obrigado, Deus abençoe o senhor. Ana, pastor Silva e a irmã Gladys estão enviando saudações para vocês. Amém. Glória a Deus. Vamos estar juntos amanhã na oração aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus.